Marcos Braz faz enigma e Arturo Vidal entrega quem pode ser o novo contratado do Flamengo. Essa notícia e outras mais nós vamos trazer com todos os detalhes agora no canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao nosso canal, o canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente trazendo aqui as principais notícias do Mengão, com o oferecimento da BR4Bet. O link está aqui, né? Na verdade, o QR Code, você aponta para cá, tem o link no chat fixado e no comentário fixado, para você garantir 100% de bônus no primeiro depósito até R$300. Aproveite agora mesmo. Também conheça o Grupo Sunset com a gente aqui, 25 anos de excelência em portaria, limpeza, segurança, vigilância, tudo com o Grupo Sunset. E claro, eu lembro você dos 5% das lojas do Flamengo oficiais, somente nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, você tem 5% utilizando o cupom PAPA. Bem, vamos começar falando sobre a questão de Arturo Vidal, né? Que ele curtiu uma publicação que acaba entregando aquele enigma, né, do Marcos Braz. O Marcos Braz postou, né, ainda antes da virada da madrugada, né, ainda ontem, ele postou o seguinte: um felino, né, que parece ser um leopardo, né, ou uma onça, não sei, um felino, um animal de grande porte, um felino de grande porte. Ele pulando, né, ó, ele dando um pulo, o pulo do gato, o famoso pulo do gato, né? Qual é o enigma que o Marcos Braz está fazendo ao publicar ontem à noite esse pulo do gato, né? Lembrando que o Braz, ele sempre faz os enigmas aí, né? E a galera fica sempre cogitando de quem será que ele está falando. Aí teve gente falando assim, o gato tá a pulgar, Eric Pulgar, o chileno, né? E o Marcos Braz já deixou claro que gosta do Eric Pulgar e que estava aguardando uma oportunidade de negócio. E aí ele escreveu o seguinte, né? Com essa imagem do gato, né? Pulando, ele colocou "estamos assim", né? Com a imagem do gato pulando, e ele colocou ali "estamos assim". Ou seja, né, estamos dando o pulo do gato. Então, o Marcos Braz, para publicar isso, é porque está contratando alguém. Ele nunca publicou nenhum enigma que fosse alguma coisa boba, né? Então, ele realmente deve estar o Flamengo deve estar contratando algum jogador. Lembrando que o Flamengo está na reta final para contratar o Wallace, o volante, né, o jogador que tem esse desejo de jogar no Flamengo. E tem essa possibilidade de contratar o Eric Pulgar, o Flamengo que precisa contratar mais dois volantes. Ia contratar os dois que a gente tinha falado para vocês, o Wallace e o Wendel. Desistiu do Wendel. E aí o Flamengo busca esse volante aí, né? O Flamengo sabendo que o primeiro que contratar é o que vai ser inscrito na Libertadores nas quartas de final contra o Corinthians. Os próximos que forem contratados vão para a semifinal, né? Que só podem trocar 3 nomes, já tem Cebolinha e Vidal. O próximo vai ser trocado também. Aí depois só na semifinal e aí joga Brasileiro, Copa do Brasil. Então a gente trazendo essas informações aí para vocês. E aí o Arturo Vidal curtiu publicações de página no Instagram que falavam sobre a vinda do Eric Pulgar e ele junto com o Eric Pulgar. Essa aqui, por exemplo, olha só. Ele com o Eric Pulgar lá no Mengo Edit CNT. O Vidal curtiu, tá aqui a curtida, né? O Mengo Edits colocando o Eric Pulgar ao lado do Vidal, né? Os dois na seleção chilena, e o Vidal foi lá e curtiu. Então o Vidal entregando aí que esse nome aí, desse enigma do Marcos Braz, como muita gente esperava, pode ser realmente o Eric Pulgar. E você, torcedor do Flamengo, acredita que tá chegando aí mais um chileno, o Flamengo fazendo um meio campo chileno, de seleção chilena, né? O grande problema disso é que com data FIFA, o Flamengo perde aí só pro Chile, perde 2 jogadores no meio de campo.
Pro Uruguai perde o Arrascaeta. Para a seleção brasileira, provavelmente começa a perder o Pedro e pode perder Everton Ribeiro, Gabigol de novo. O Flamengo vai perdendo muitos jogadores para as seleções. Monta um timaço? Monta um timaço. Mas pode perder, né, jogadores aí importantes para os jogos de seleção. Trazer para vocês aqui que a arbitragem do jogo, né, é um árbitro até que já teve muita polêmica com o Flamengo, teve muita reclamação dos dirigentes do Flamengo, e ele foi definido para esse jogo contra o Avaí. Lembrando que o Flamengo tem muita dificuldade ao enfrentar o Avaí lá na ressacada, né? O Flamengo, em Campeonato Brasileiro, o Flamengo nunca venceu o Avaí na ressacada. Então, a CBF, nesta sexta-feira, divulgou a equipe de arbitragem do jogo da manhã de domingo, né? 11 horas da manhã, o Flamengo jogando em horário de Brasília. Avaí e Flamengo, partida da 19ª rodada, última rodada do primeiro turno. E o árbitro é o Rafael Claus, de São Paulo. O Flamengo disputando com o Palmeiras aí, né, querendo chegar no Palmeiras, o Palmeiras liderando a equipe de São Paulo, eles colocaram o árbitro de São Paulo. Além disso também, né, colocou o Danilo Ricardo Simon Maniche, árbitro FIFA, né, como no caso os auxiliares, e Daniel Paulo Scioli, né, ambos de São Paulo também. Né? Que loucura. E com Vinícius Furlan no VAR, né? Além do auxílio do Gábio Rogério Baesteiro e José Henrique de Carvalho. Mas a gente tem a arbitragem toda de São Paulo. Eu não vejo muito isso nos jogos do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Depois eu vou até dar mais uma olhada, mas rodada passada o Flamengo teve árbitros de arbitragem de Mineiro e o Atlético Mineiro e Palmeiras não tiveram a arbitragem de Carioca. É isso que eu falo, cara, 2 pesos, 2 medidas, né? Se fosse tudo igual, Carioca vai apitar dos caras sempre, mas do Flamengo é sempre Mineiro e Paulista, Mineiro e Paulista. Raramente é um outro árbitro. Eu fico impressionado, mas a gente não vai ficar aqui de chororô, não. A gente tá falando disso só porque toda hora Atlético Mineiro e outras equipes aí entrando em STJD, reclamando. O Flamengo, inclusive, fez o contrário. O presidente Rodolfo Landim tinha entrado no STJD e desistiu, tá? Desistiu. A verdade é essa. Bem, passar para vocês aqui também que o Flamengo aí já está definindo aí a preparação, né, para o jogo. Afinal de contas, o Flamengo já joga amanhã, né, e joga cedo. Então a gente já começa desde agora, desde hoje cedo, a trazer todos os prováveis jogadores que devem estar em campo e tudo mais. Então a defesa do Flamengo, segundo o Caê Mota, deve mudar e o quarteto ofensivo é mantido então contra o Avaí. Então, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol mantidos, segundo o Caê Mota. Então, o Dorival Júnior tem feito aí um revezamento entre os jogadores do Flamengo, com seguidas semanas cheias na temporada, e neste domingo, contra o Avaí, em Florianópolis, ele vai manter esse rodízio, segundo o Caê, mas desta vez apenas na parte defensiva, tá? Então, ele vai mandar a campo, provavelmente, a seguinte escalação: Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Diego, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Tá? Então, o que mudou? Ele vem com Fabrício Bruno e Pablo, a nova dupla de zaga aí, então, após, né, o Léo Pereira ter jogado muito bem ao lado do Davi Luiz, ele troca novamente e vem com Fabrício Bruno e Pablo. O Flamengo não tem, então, titulares, né? A verdade é essa, ele vem revezando e todos vêm muito bem, né? Então o Mateuzinho retorna para o lugar do Rodinei e o Ayrton Lucas para o lugar do Felipe Luiz. O Diego volta ali para ser volante junto com o João Gomes, muito boa a dupla de volantes. Ribeiro, Arrasca, Pedro e Gabigol, né? O Everton Cebolinha continua entrando no segundo tempo, tá? Passar para vocês aqui também que achei interessante essa matéria do Globo Esporte, que o duelo contrasta a capacidade de investimento da Série A do Campeonato Brasileiro. Eles fizeram a matéria aqui falando sobre a questão do investimento. A folha mensal do Avaí gira em torno de 1,5 milhão. Em 2021, o clube catarinense fechou o ano com 5 meses de salários atrasados e trabalha em 2022 com orçamento limitado para manter os compromissos em dia. Aí o Globo Esporte traz como forma de comparativo que só o salário do Gabigol, por exemplo, 1,5 milhão de reais por mês,
já paga toda a folha salarial do Avaí, né? A gente fala, pô, é obrigação o Flamengo ganhar do Avaí. A gente acha que é obrigação, mas o futebol tem algumas loucuras que acontecem, né? Mas essa diferença é absurda. Olha só, trazer uma boa notícia para vocês, que Flamengo e Atlético Paranaense já tem praticamente 25 mil ingressos vendidos, né, para o jogo de ida, né? O Flamengo, então, vendendo a rodo ingresso para o jogo de ida, né? O Flamengo desistiu da questão lá do STJD e já está vendendo os ingressos, então quase 25 mil ingressos vendidos. Os sócios têm preferências e as bilheterias abrem para o público geral neste sábado, tá? Então, a gente sabe que vai ser um jogo aí muito disputado, em pouco tempo de venda já vendendo quase metade dos ingressos, e a torcida do Flamengo alucinada, né, para garantir presença nesse jogo, que o Flamengo precisa já fazer um bom resultado para buscar depois aí com calma, com tranquilidade, um outro resultado. Se o Flamengo faz um 2-0, um 3-0, dá para ir para lá tranquilo, jogando no contra-ataque, né? Ou até eu gosto do Flamengo atacando de qualquer jeito, mas sem aquele desespero, sabendo que tá jogando com um bom resultado. E eu sou a favor até de ir pra cima, né? Esse negócio de ficar na retranca, contra-ataque, não é muito a cara do Flamengo. Mas eles vão ter a obrigação de vir pra cima e a gente, né? Então eu prefiro que o Flamengo faça um bom resultado já no primeiro jogo, né? Isso é muito importante. Então, passar para vocês aqui também sobre o Gabriel Batista, né, o goleiro que está emprestado pelo Flamengo ao Sampaio Corrêa. Ele está livre aí para assinar um pré-contrato, titular nos últimos jogos. Ele pode negociar sua compensação financeira ao rubro-negro do Rio, ao Flamengo. Então, pode ser que nem volte mais ao Flamengo o Gabriel Batista, né? Então, olha só, foi emprestado ao Sampaio, vai aproveitando aí o momento de titularidade na meta tricolor, ao passo que também divide as atenções com a projeção de carreira para o ano que vem. Isso porque, desde o início desse mês, está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem nenhuma compensação financeira ao Flamengo, clube com o qual tem contrato até o final de dezembro. Então ele negocia para, de repente, dar uma compensação ao Flamengo, já que se assinar um pré-contrato e aguardar até o final do ano, o Flamengo não receberia nada, né? Então, pode acontecer alguma situação aí interessante, melhor do que o Flamengo não levar nada nessa história. Falar de Fenerbahçe e tudo mais, de Jorge Jesus, que está pensando aí em jogadores ex-Flamengo e jogadores do Flamengo. O Fenerbahçe tenta contratar zagueiros, quer contratar aí o Gustavo Henrique, fez uma proposta que inicialmente não agradou o Flamengo. E a gente também tem um outro jogador que interessa ao Jorge Jesus, né? Outro jogador, outro zagueiro do Flamengo que interessa, outro campeão, outro ex-Flamengo, no caso, outro campeão da Libertadores que interessa ao Jorge Jesus. Falar só sobre o Gustavo Henrique aqui rapidinho, que primeira proposta não seduz o Flamengo, né? E aí os dirigentes rubro-negros fizeram exigências ao Fenerbahçe por Gustavo Henrique. Turcos não chegaram aos 3 milhões de euros desejados pelo Flamengo, que repetem postura de venda do Arão e reprovam condição inicial de parcelamento. O Flamengo aceita negociar, mas não tem pressa, tá? Então o Flamengo o Flamengo quer 17 milhões de reais, né, que é equivalente aí a 3 milhões de euros, né? O Flamengo buscando um melhor negócio, não tem pressa, tá tranquilo, sabe que o Gustavo Henrique vive uma boa fase no clube. Inclusive eu até falei isso, não venderia o Gustavo Henrique, não vejo necessidade, até porque tem vários zagueiros saindo, emprestados, o Rafael Santos que voltou tá saindo, o Matheus Tuller, o Noga, né, também, a gente já vai falar sobre isso, é mais um zagueiro que tá de saída do Flamengo. Pra vocês terem noção aí, tá a caminho do Bahia, né, o Gabriel Noga, ele também já estava, né, emprestado ao Atlético Goianiense, deve estar indo para o Bahia. Então o Flamengo está se desfazendo de muitos jogadores. A gente falou aqui 22 jogadores só nesse ano que o Flamengo acabou negociando, né? Então o Flamengo tem calma com relação ao Gustavo Henrique, tem que ter mesmo, para receber aí o valor que considera justo. Aí o zagueiro que eu falei, campeão da Libertadores, que o Jorge Jesus está interessado, é o Pablo Mari, gente. O Pablo Mari, ele, no caso, que brilhou no Flamengo com o Jorge Jesus, né? E o Fenerbahçe já fez um primeiro contato, né, com
com o staff lá do Pablo Mari, né? Depois aí teve um ok do Pablo Mari, e aí então o Fenerbahçe se prepara para fazer uma oferta aí ao Arsenal e contratar o Pablo Mari. Inclusive hoje, né, tem jogo do Arsenal contra o Chelsea aqui na Florida Cup. Eu estarei lá, acompanhe nas nossas redes lá, nos nossos stories, no nosso feed. A gente vai estar postando lá o nosso momento, no camarote, no campo lá, acompanhando a Florida Cup, um jogão, Arsenal, e também jogando contra o Chelsea. O que tiver de jogador do Flamengo lá, ex-jogador do Flamengo na área lá, a gente vai tentar conversar, né? A gente vai tentar trazer para vocês. Quem sabe aí, né, cara, a gente troca uma ideia aí com o Pablo Mari. Pois é. Então, ele que tá com 30 anos aí, né, rendeu aí 3,1 milhões de euros, cerca de 17,6 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Tem outras metas aí que estão sendo cumpridas que o Flamengo vai recebendo também. Então, o Pablo Mari, né, assim como o Gustavo Henrique, interessam ao Jorge Jesus, ao Fenerbahçe. Cara, dá uma dor no coração, Pablo Mari, que saudade do Mari, rapaz. Como jogava a bola no Flamengo, Pablo Mari. Também falar com vocês sobre a questão do Wendel, né? O PVC trouxe uma informação que, longe do Wendel, igual com o Wallace, ou seja, o negócio continua igual com o Wallace, e a espera do Oscar até o dia 30, a situação atual do Flamengo por reforços. O Flamengo não negocia com o Xangai Port e só aguarda pela possível liberação para jogar até novembro. Então, o Flamengo ainda não negocia, mas está aguardando a liberação. Flamengo, então, com calma também, mas tem até o dia 30, deu até o dia 30 para resolver essa situação do Oscar, senão depois também não adianta, né? O Wendel, o Flamengo já desistiu, como a gente falou para vocês, e o Wallace, né, a questão agora é que a distância entre o pedido da Udinese e a oferta do Flamengo é considerada muito alta pelos dirigentes rubro-negros. A equipe da Udinese pede pelo menos 8 milhões de euros para vender o volante campeão olímpico. O Flamengo oferece 6. E esses 2 podem ser completados com algum jogador do elenco, né? E aí muito se fala em Vitinho, Rodinei, Flamengo pensando, ver se o problema é os caras aceitarem isso aí, né? Então, o Flamengo continua buscando isso aí. Com relação ao Oscar, segundo o PVC, não há oferta, existe sim a atenção do Flamengo para a situação do meia, ex-jogador aí que jogou a Copa do Mundo 2014 e tudo mais, e o Marcos Braz percebeu que havia liberação para o meio-campista ficar no Brasil pelos próximos 4 meses e tal, mas acabou que isso não aconteceu de imediato, mas o Flamengo aguarda. E aí, numa situação como essa, pode dar o pulo do gato. Olha aí, ó, mais uma possibilidade do pulo do gato. Será com o Oscar? Eric Pulgar, Oscar, quem será? Tem o Guillermo Varela, né? Tem muitas opções de jogadores aí surgindo no mercado para o Flamengo. São muitas possibilidades. Eu estou muito preocupado com a lateral direita, né? Também trazer para vocês aqui uma situação aqui importante, né, com que o jornal o Globo trouxe, que o Flamengo rejuvenesceu a sua torcida e o Botafogo envelheceu, né, o ranking das torcidas por idade. Cara, eu achei muito legal. Isso mostra que a questão do Botafogo não conquistar títulos, né, e o Flamengo, um grande bicho-papão dos últimos anos, a gente, por mais que tenha perdido a final da Libertadores, o Flamengo é a equipe que mais ganhou títulos nos últimos 3 anos. Contando 19, 20 e 21, né, ainda sem contar 22, que não tem títulos de expressão ainda decididos, os últimos 3 anos de títulos de expressão, o Flamengo é o que mais ganhou, né? Então a torcida do Flamengo só aumenta na garotada mais nova, e não tem jeito, algumas equipes descem a ladeira, como é o caso do Botafogo aí, que o John Textor está tendo um prejuízo danado, né, e tenta aí ainda se segurar para não falir junto com o Botafogo. A gente teve uma notícia aqui que o reforço do Botafogo, Luiz Henrique, explicou o não ao Flamengo. O coração falou. Rapaz, que cara dura que ele tá falando isso, né? Desde que o Olympique colocou que queria me emprestar, vieram vários times. Primeiro da Europa, estava quase tudo certo. Foi quando veio o Flamengo. Depois meu pai falou que chegou o Botafogo. O coração falou, tive que pensar, sou profissional, tenho que ouvir todo mundo. Minha vontade maior é vir pro Botafogo. Tive confiança no John. O clube teve muita vontade de me ter de volta. Cara, não foi nada disso. Ele tá jogando pra galera. É brincadeira. Eu vou falar uma coisa pra vocês.
É inacreditável. O cara tá jogando pra galera, é óbvio que ele não ia falar, né, que ele queria vir pro Flamengo e que apenas o Flamengo não aceitou pagar o que queriam. Com o Flamengo na parada, os caras sempre querem mais, né? Os caras sempre querem mais. Tudo com o Flamengo é inflacionado. Pro Botafogo, o Botafogo paga até mais barato, mas o Flamengo não. O Flamengo tudo é inflacionado. E aí, ele prefere dizer que a escolha foi dele. Não foi, né, gente? Porra, pra cima de Moá, essa daí não, né, parceiro? Essa daí não. Fala que o Flamengo desistiu do negócio e você foi pro Botafogo, tá certo? É isso. Mais tarde a gente volta com mais um vídeo aí do Mengão pra você, com muita notícia do Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!